Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do perfil do Instagram Meire na Web e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Eu tô chegando aqui para convidar você para participar aqui junto comigo. Hoje eu vou fazer o meu Web Talk. É um quadro que eu criei para trazer um pouco de curiosidade, informações, história, dicas, algo que eu considero interessante para passar para vocês. Hoje é um momento assim entre eu e vocês que estão aqui me assistindo. Hoje não tem convidado, mas na semana nós vamos ter as nossas lives que têm acontecido terças e quintas à noite. Então fiquem atentos aí para os temas e assuntos que nós vamos falar nas próximas semanas. Bom, hoje eu resolvi conversar um pouquinho com vocês sobre um filme, que é um filme que ele tem uma representação muito grande no cinema americano. Dentro do complexo de Hollywood, né, os criadores do cinema aqui nos Estados Unidos, o filme E o Vento Levou é um dos filmes assim considerados um dos filmes mais importantes, que teve uma das maiores bilheterias dos anos, né? Então assim, tiveram muitos outros filmes que gastaram muito dinheiro para produzir, mas O Vento Levou foi um filme que ele foi bastante complexo, ele teve muitas dificuldades e também teve muita mudança de direção, de roteiristas, mas é um filme que ele marcou o cinema americano. Então hoje eu vou contar um pouquinho aqui da história do filme E o Vento Levou, vou explicar um pouquinho para vocês. Eu espero que vocês gostem dessa informação de hoje, tá? Eu tô aqui na cidade de Atlanta e eu tenho maior alegria de trazer alguma informação aqui para vocês. Então vamos lá. O filme E o Vento Levou. A trama que se desenrola no sul dos Estados Unidos, tendo como pano de fundo na época da guerra da era de reconstrução, né? Era a época de recessão aqui nos Estados Unidos. E conta a história de Scarlett O'Hara, filha de um latifundiário da Geórgia, porque o filme, dentro do filme, a história se passa como se fosse aqui no estado da Geórgia. Durante os períodos pré-contemporâneo e pós-guerra civil dos Estados Unidos, naquela época mais difícil aqui da parte do sul. Os protagonistas são interpretados pelos atores Vivien Leigh e Clark Gable. Então esses foram os atores que fizeram, né, o filme E o Vento Levou. Então os nomes bastante reconhecidos pelo cinema americano. A produção do filme E o Vento Levou, que tem como título em inglês Gone with the Wind, passou por vários problemas. As filmagens foram adiadas por diversas vezes, permanecendo aí com muitas dificuldades durante 2 anos, devido à determinação na época de um dos primeiros diretores, que era o Selznick, para assegurar o papel de Red Butler. Ele queria assegurar o papel do ator, então ele ficou assim demorando para concretizar as filmagens. Mas a demora também aconteceu pelo personagem da Scarlett O'Hara, que fez com que mais de 1.400 mulheres fossem entrevistadas para conseguir o papel. Imagina um filme onde que se tem que fazer teste com 1.400 mulheres para escolher um único papel. No final restaram 400 até resolver escolher a protagonista do filme E o Vento Levou, Gone with the Wind. O roteiro original foi escrito por Sidney Horvath, mas passou por diversas revisões por vários escritores para que pudesse obter uma duração adequada. Foi um filme que teve assim muita dificuldade. Entrou um diretor, entrou um outro, teve um outro que ficou muito estressado, pediu afastamento. Então no final foram 5 roteiristas que concretizaram o filme. Então foi um filme que ele teve assim várias mãos, né? Passou por várias
por várias transformações, cada um trazia a sua ideia, então por isso demorou tanto para ser finalizado. O diretor original, George Cukor, foi demitido pouco após o início das filmagens e foi substituído por Victor Fleming, que foi brevemente substituído por Sam Wood, enquanto Fleming tirava alguns dias de folga devido à exaustão. Esse diretor, o Victor Fleming, ele teve uma importância muito grande no filme, mas ele ficou muito cansado, muito estressado, então ele pediu realmente afastamento. E aí foi passando de um diretor para o outro. Então imagina, né, um filme que passa por vários roteiristas, por vários diretores. Então deve ter sido assim muito difícil para finalizar esse filme, né? Deve ter tido muitas dificuldades. Lançado em 15 de dezembro de 1939 nos Estados Unidos, Gone with the Wind foi recebido de forma predominantemente positiva por críticos de cinema. Os críticos de cinema consideraram assim um dos melhores filmes da época, que elogiaram sua produção e seu roteiro. Embora alguns tivessem analisado que não possuía drama suficiente, o que era perfeitamente normal. O elenco foi altamente elogiado, com diversas atuações de Vivien Leigh como Scarlett. Ela realmente desenvolveu o papel muito bem. Como resultado, o filme foi indicado em 13 categorias no Oscar de 1940. Então o filme, um ano depois, ele foi indicado para o Oscar, e das quais venceu 8 categorias, incluindo as de melhor filme, melhor diretor e outros mais, que depois eu vou falar um pouquinho aqui mais à frente para vocês. O melhor roteiro adaptado foi concedido por Sidney Howard, porque ele fez um trabalho que foi muito apreciado pela crítica do cinema. Então, entre todos os roteiristas, ele foi considerado assim o melhor dentro da categoria. A melhor atriz ficou para Vivien Leigh, melhor atriz coadjuvante Hattie McDaniel, que se tornou a primeira mulher afro-americana a conquistar o prêmio da vitória mais honorária do cinema. Além de ter sido um sucesso de crítica, o projeto também obteve destaque no campo comercial, convertendo-se no filme com a maior arrecadação até então, com 390 milhões de dólares, obtidos e mantidos por mais de 25 anos. O filme ficou sempre sendo comentado nas bilheterias, no cinema. Durante 25 anos, ele não saiu dos cinemas diretamente. Ele não ficou um filme que foi considerado um filme ultrapassado, não. As pessoas estavam querendo rever o filme e sempre tinha alguma coisa comercial com relação ao filme que fazia com que a crítica considerasse um dos melhores filmes da época. Então isso foi muito importante para o cinema de Hollywood. E o filme mais bem sucedido da história, porque teve 3 bilhões de dólares arrecadados. Gone with the Wind, e O Vento Levou, foi creditado por iniciar mudanças nas maneiras de como os afro-americanos são retratados no filme. O filme marcou uma grande época, né, de consideração aos atores afro-americanos, para que estivessem mais presentes ao cinema nas telas. Relançando 9 vezes, obteve grande destaque na cultura popular, sendo posicionado na 4ª colocação da lista dos melhores filmes dos Estados Unidos. É frequentemente considerado o mais amado, duradouro e famoso filme de todos os tempos. Quem ouviu falar ou quem já assistiu, mesmo que você não viveu aquela época, mas eu lembro perfeitamente do título do filme, e lembro que eu cheguei a ver esse filme várias vezes, até como uma forma de estudo, e muito interessante a gente saber que até hoje, né, as pessoas
querem rever novamente o filme E o Vento Levou, rever aquelas cenas, e uma das cenas mais interessantes que acontecem no filme foi uma coisa muito à parte, que foi o incêndio que aconteceu durante as filmagens, que fazia parte do roteiro, mas foi tão real que conseguiu mobilizar toda uma cidade por conta disso. Então é muito interessante a gente conhecer um pouco da história do filme, por trás, né, das câmeras do filme E o Vento Levou. Começando a filmar, as filmagens propriamente ditas, elas começaram em 26 de janeiro de 1939, por George Cukor, que dirigiu apenas 4% da fita. Ele iniciou também a sequência de baile de Atlanta e nessa ocasião afastou-se da equipe, porque o filme teve muitas filmagens em Atlanta e aqui no estado da Geórgia. Então fez parte também de uma época em que o sul e muito mais o estado da Geórgia tinha uma força muito grande perante os outros estados. Então, na história, o filme se passa aqui em Atlanta, mas ele teve várias filmagens em outras cidades. Ele teve um período de cenas de cenário feitas em Hollywood e as cenas de fazenda aconteceram no estado do Texas. Pioneiro do cinema em cores, foi o primeiro filme a cores a ganhar o Oscar de melhor filme. Então realmente teve assim uma importância muito grande, né? E o Vento Levou. Os prêmios: ganhou o Oscar em 1940 como melhor filme, melhor diretor, melhor atriz, que era a Vivien Leigh, melhor atriz coadjuvante, Hattie McDaniel, melhor direção de arte, melhor fotografia colorida, melhor ator, Clark Gable. Os atores Vivien Leigh e Clark Gable faziam os personagens no filme de Scarlett O'Hara e Rhett Butler. Então eram os dois personagens principais do filme. O filme foi gravado em alguns estúdios de Hollywood, as cenas externas foram feitas em vários locais, incluindo a famosa fazenda que serviu de cenários para a propriedade. A locação foi feita no Texas. A fazenda se chamava Terra. Vale notar que o filme foi inspirado no romance do mesmo nome. O romance foi escrito por Margaret Mitchell, que se passou a contar a história do sul dos Estados Unidos durante a Guerra Civil Americana. A história retrata a vida de Scarlett O'Hara, uma jovem que luta para sobreviver e proteger sua propriedade, sua fazenda, Tara, que tinha esse nome. Após o conflito todo, e aí ela conhece, né, o grande amor da vida dela, e tem uma pitada de romance também durante todo o filme, apesar de ser um drama e contar uma história também se passada no meio de uma guerra civil. Margaret Mitchell, autora do livro no qual o filme foi baseado, escreveu o romance entre 1926 e 1929. Sua intenção original era dar à protagonista o nome de Pansy O'Hara. Depois ela decidiu usar o nome de Scarlett O'Hara. Apenas em um mês após o livro de Mitchell ter sido lançado, o produtor David Selznick comprou os direitos de sua adaptação no cinema. Então, o diretor Selznick, ele foi que teve a ideia de pegar o livro da Scarlett O'Hara e transformar para o cinema, e assim fez muito sucesso. E aí eu queria finalizar dizendo para vocês que, apesar de ser um filme muito antigo, um filme de uma outra época, dos anos 40, mas eu acho que ainda vale a pena você assistir. É um filme longo, realmente ele é um filme com bastante tempo. Então, às vezes não dá para assistir todo de uma vez, mas você pode assistir de duas vezes e dividir o tempo. Mas é um filme que eu acho que ele tem várias conotações que eu considero muito interessante. Além de você saber um pouco dessa guerra civil que aconteceu aqui nos anos 40 nos Estados Unidos, que dividiu um pouco o norte do sul, e é também interessante você saber que foi um filme escrito
por uma escritora aqui da Geórgia, que é a Margaret Mitchell. E até hoje, se você faz turismo aqui em Atlanta, você vai no centro da cidade, em Downtown, você vê a casa da escritora Margaret Mitchell, que está lá. Ela morou, residiu nessa casa e até hoje foi transformada em um museu. E aí você tem várias informações a respeito do filme, que foi baseado no livro que ela escreveu na época. Ela escreveu como romance. E aí os roteiristas resolveram incluir dentro do romance um pouco dessa recessão, dessa guerra civil que os Estados Unidos estava passando na época, e aí fez locações em vários lugares da cidade. Inclusive tem também uma casa no bairro de Buckhead, onde foram filmadas algumas cenas de externa no jardim dessa casa. Além da fazenda no Texas e muito cenário na Califórnia, em Hollywood. Mas o filme, quando você assiste o filme, ele é passado como se fosse todo aqui em Atlanta, aqui na Geórgia. Então tem uma representação muito grande com relação ao cinema. Foi um dos filmes que marcou uma época, que até hoje ainda se fala nesse filme. Tem uma trilha sonora belíssima, excelentes atores. Foi um filme que realmente foi um marco muito grande para o cinema. E quando eu falei no meio aqui da minha informação, é um filme que durante 25 anos ele ficou considerado como um dos melhores filmes de uma época. Então é muito importante. Então eu recomendo a vocês, se você gosta de cinema como eu, vejam o filme E o Vento Levou. E aí você depois me contam se vocês gostaram e se essa informação de hoje ajudou você a compreender um pouco desse filme que foi tão premiado e que recebeu tantas críticas positivas. Então desejo a vocês uma boa noite, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje.